tudo bem? Olá, Oi. Hoje nós vamos entrevistar a Bruna e a Luana, elas são biomédicas, trabalham na clínica Engravida. Tudo bem, meninas? Tudo bem? tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria, assim, tô super curiosa para saber um pouquinho da vida de vocês, tanto pessoal, mas também para saber da parte profissional, que é um assunto assim que eu tenho muita curiosidade para saber, e acho que todos têm, né? Muita curiosidade. Vamos começar pela Bruna. Bruna, conte um pouquinho sobre você, sua infância, como que foi, é, é, como que foi a sua relação com seus pais? Nos conte um pouquinho. Bom, eu vim de uma infância tímida, ainda sou tímida, mas estou tentando superar. De menininha. Desde desde quando eu era bem pequenininha, eu já gostava muito da ciência, gostava muito de animais, gostava muito de entender como tudo funcionava. Então, convivi enquanto as pessoas que eu convivia queriam ser veterinárias, queriam ser modelos, queriam ser atrizes. Eu falei, não, eu quero ser cientista, quero ser nada disso e tal. E aí foi um pouco estranho na época, né? Assim, não sei se isso é tão frequente hoje, mas antigamente tinha um negócio de fazer book de criança, né? Pra ficar famoso. Então, meus pais ainda insistiram um pouco, mas juntou minha timidez com a ciência que estava dentro de mim, que não deu certo. O negócio vingou pro lado da ciência mesmo. Então, Os pais. exatamente. Assim, eles sempre me apoiaram em todas as decisões. Nunca falaram nada, assim, nunca foram contra nada. Sempre estiveram ao meu lado, sempre me apoiaram. E eu fui me realizando, assim, dentro do que eu queria, dentro do que eu esperava de mim mesma. Então, hoje eu sou muito feliz. A Luana. Oi, Luana. Tudo bem? Oi, tudo bem e você? Conte um pouquinho sobre você. Assim, você tinha desde a infância de ser biomédica, de trabalhar com isso, ou depois, quando você foi adulta, depois que terminou o colegial, que você, não, eu vou para essa área, teve apoio dos seus pais, como que foi? Então, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar e sempre quis, assim, tive na cabeça de ir para a área da saúde. Mas eu não sabia, assim, ao certo o quê. E como acho que a maioria das pessoas por aí, a área da saúde, a primeira área vem medicina. Mas ao mesmo tempo eu não tinha muita certeza se era exatamente aquilo que eu queria, sabe? Então eu fui atrás, de qualquer jeito eu estudava bastante, porque quando você não sabe ao certo a área que você quer, a área da saúde, tem uma gama imensa de coisas para fazer, de áreas para seguir, de especializações para você fazer, e você pode se aprofundar cada vez mais em coisas muito específicas. Então, mas assim, nunca passou pela minha cabeça trabalhar com o que eu trabalho hoje em dia, sabe? E foi uma surpresa, assim, da vida mesmo para mim, porque eu entrei na faculdade de biomedicina, entrei na faculdade e comecei a ter mais contato com a área especificamente de reprodução, né? E aí foi aí que eu me encantei. Falei, eu quero trabalhar com isso, eu me vejo trabalhando nisso. E assim, graças a Deus que eu não fiz medicina, porque o que os médicos fazem eu não acho muito legal. Acho que seu trabalho é bem mais legal, interessante, Eu né? E ainda gosto, realiza sonhos de muitas mulheres, né, Luana? totalmente, assim. Luana, os seus pais apoiaram? O que Não, você é a única filha ou tem mais filhos? não, tem eu e minha irmã mais nova, eu sou a mais velha. E meus pais, assim, independente do que eu quisesse fazer, eles sempre me apoiaram muito, sabe? Então, do que eu precisasse, eles estavam lá pra me dar apoio, suporte, assim. E eles sempre deixaram muito livre essa escolha, sabe? Eu, assim que escolhi, tava na cabeça um pouco medicina, não sei, vou prestar, não vou. Eles nunca colocaram essa pressão, sabe? Então, pelo contrário, ainda
sempre tentavam aliviar um pouco o peso que eu colocava sobre mim mesma, que eu sempre me cobrei bastante, sempre queria, enfim, né, tirar maior nota, ser perfeito, isso não existe, né? Então, eles tentavam ainda me ajudar a levar um pouco mais leve essa carga, assim. E aí, quando eu falei que eu queria fazer biomedicina, vixe, foi... Eles não sabiam direito o que eu ia Que fazer, era. Mas mas eles me apoiaram. Sim. Apoiaram. E assim, como que foi assim para entrar nessa clínica? Essa clínica, pelo que eu observei, é desde 2008, né? Que ela abriu. E assim, como que funciona? Porque ela está em Minas Gerais, né? Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, é isso? Isso. A minha história e da Bru, nessa parte de entrar na clínica, foi muito parecida. Juntas, né? Vocês entraram no mesmo. A Bruna pode falar, viu, Bruna? Vocês entraram na mesma época. Não, na verdade Não. eu entrei um pouquinho antes da Lu. A Lu é mais jovem, gente, bem mais jovem. Agora eu vou falar, as duas têm cara de menininha de 18. Sim, e as pessoas acham que a gente é gêmeas. No nosso trabalho, ninguém sabe quem é uma, quem é outra. Quando falou com uma, falou com outra. A gente praticamente uma São pessoa delicadas, as duas são super É. delicadas e são meio parecidas mesmo. A gente é uma só no trabalho. Quando eu comecei, desde que eu entrei, ao contrário da Lu, eu já entrei na faculdade, eu já tinha destinado que eu queria fazer reprodução assistida. Não sei de onde surgiu essa ideia, gente. Vocês falarem de onde tirou, não sei. E aí, eu já entrei destinada. Então, logo no primeiro semestre, eu já comecei a procurar como que eu vou fazer, como que eu vou entrar. E aí, hoje é um pouco mais aberto, né, o mercado. Tem muitos cursos, tem uma rede grande de apoio que você consegue, pelo menos, se conectar de uma maneira dentro desse mundo da reprodução. Antigamente, não tinha toda essa tecnologia. Acho que a internet também juntou as pessoas e isso está a favor hoje em dia. Mas, então, fui fazer um curso de reprodução assistida humana e animal. E, mas, assim, ao longo da minha faculdade, eu não entrei na área. Eu trabalhei com hematologia, que eu gostei muito também, mas eu nunca desisti do sonho da reprodução assistida. Então, quando eu acabei a faculdade, eu fui fazer uma pós-graduação em reprodução, que aí também eu ia conseguir conhecer mais pessoas para conseguir tentar entrar dentro dessa área. Então, fiz a minha pós e, coincidentemente, quem me chamou para trabalhar foi um professor da faculdade, que tem a clínica mãe, também é sócio da Engravida, e me chamou para trabalhar com eles na clínica mãe, como fazendo a parte assistencial da paciente. Não era assim, era dentro da reprodução assistida, mas não no laboratório em si, era a parte assistencial. E lá fui eu, gente, era minha chance de entrar para esse mundo. Então, fiquei um tempo lá com eles, acho que quase um ano, ajudando nessa parte assistencial. E aí, quando surgiu a oportunidade, ele falou: bora pro laboratório então, se é isso que você quer, eu acho que você devia lidar com pessoas, acho que você ia gostar de ficar nessa parte de mais contato. Aí eu falei: não, mas eu gosto mais do laboratório. E aí falou: então bora. E aí foi quando eu comecei, em 2013, na Engravida aqui de São Paulo. E lá estou até hoje, gente. A Luana, ela entrou quando? Você é 2013, Luana? Eu entrei em 2018. Entrei 5 anos. Você trabalha também no laboratório como a Bruna. Exatamente, a gente trabalha juntas. Mas ela também veio por via desse médico que trabalha numa clínica aqui. Exatamente. Que faz caso lá com a gente. Então ela também ficou nessa parte assistencial e também foi pro laboratório depois. Vou contar para vocês, assim, obviamente que passaram milhares de mulheres, né, desde 2013 e com a Luana de 2018. Como vocês se sentem, assim, tendo esse trabalho tão bonito, né, realizando um sonho? Porque é realizar um sonho, né? A gente sabe que mulheres que não conseguiram engravidar e elas procuram porque é um sonho delas. E eu queria saber de vocês, como vocês enxergam isso? Quer falar primeiro, meu Pode amor? começar. Eu me sinto assim. Eu
tenho uma fé, eu acredito em Deus e eu me sinto um instrumento mesmo, assim. Eu acho que existem cada pessoa, assim, vem para esse mundo, eu acho que com um propósito, né? Então, assim, é uma área que as pessoas olham de fora e acham que é muito fácil, a gente só tem resultados positivos, mas a maior parte do nosso tempo é muito difícil a gente torcer muito por um caso, por uma paciente, e às vezes a gente vê um resultado negativo. Então, assim, eu particularmente, eu tenho a minha fé, eu acredito em Deus, e eu sinto que foi um caminho que ele escolheu, assim, como um instrumento para ajudar mesmo essas pessoas. Cada um de nós que trabalha, assim, nessa área, eu vejo a gente como instrumento, assim. E eu sinto que esse é o meu propósito mesmo. De novo, não é fácil, né? Às vezes é bem frustrante. Às vezes é frustrante não só para paciente, para gente principalmente, mas porque a gente tá com a mão ali na massa, né? E muitas das vezes não depende da nossa mão. Então, por mais que a gente faça, dê o nosso 150%, não é nem 100%, não depende só da gente. Então, mesmo que seja difícil, eu acho que é o propósito mesmo que a gente segue e trabalha com isso. É um trabalho extremamente especial. E eu sou realizada, assim, de verdade. Hoje em dia eu trabalho com o que eu amo. E isso deixa a jornada um pouquinho mais leve, apesar de difícil e um pouco frustrante, assim. Como você se sente, Bruna? Bom, assim, na maior Sonhos parte dessas mulheres, né? Sim, na maior parte do tempo é muito gratificante, é muito especial você poder fazer parte da construção de uma família, né? É muito gratificante ajudar as pessoas a, a realizarem esse sonho, né? Porque a gente acompanha a parte do laboratório, mas a gente também acompanha um pouco, às vezes, a história de vida de cada paciente, né? A gente vê pacientes que, tipo, vendem o que elas têm para pagar o tratamento, que hoje em dia não é um tratamento tão acessível assim. Os convênios, na maioria das vezes, não cobrem esse tratamento, não são todos os convênios. Então, é como a Lu falou, assim, é um caminho muito difícil. Quando dá certo, é muito gratificante, é muito especial fazer parte disso. E aí a gente vai aos poucos com a leveza e tentando lidar com as frustrações, né? Porque a gente sempre quer que dê certo, a gente sempre quer fazer nosso melhor, a gente tenta de tudo que a gente pode mesmo, mas realmente a gente trabalha numa faixa ali de 50% de positivos. Então, os outros 50% a gente vai lidando. Então, a gente vai tentando de novo. Às vezes, os médicos têm alguma outra estratégia para fazer uma nova tentativa. Às vezes, não foi naquela, vai na segunda. Então, assim, também é bem difícil essa parte da frustração, assim. Mas muito gratificante. Hoje mesmo, a gente estava ouvindo uns áudios que a paciente mandou, fotinho dela com a família, falando que vai vir buscar o outro irmãozinho que está congelado. E a gente falando, ai, que lindo! E a gente se emociona, a gente chora junto, a gente ri junto, a gente se envolve. Não tem como não se envolver, não tem como. A gente se envolve totalmente na história das pacientes, né? Então, é um mundo muito especial. Teve uma história que te marcou, não precisa falar o nome, tá? Que te marcou desde 2013 até hoje, que você fala, nossa, quando você deita no seu travesseiro, você fala, eu lembro daquela pessoa, que essa história me marcou e vai ficar pro resto da minha vida. Nossa, são obviamente histórias. obviamente que teve várias histórias, né, que marcaram, mas uma específica que você fala, nossa, essa me marcou muito. Nossa, assim, são muitas. De assim, condições de financeira e acabou desistindo, ou porque tentou e não conseguiu, ou porque tentou e no final conseguiu. Teve alguma que você fala, nossa... Bom, a gente já teve pacientes que fizeram tratamento 15 vezes. Então, mais do que uma que já fez 15 vezes o tratamento, aí às vezes uma conseguiu, a outra não conseguiu. Então, assim, chama muita atenção. Também tem histórias de pacientes que estavam ali na busca de um bebezinho, tiveram quadrigêmeos, que é uma coisa que
é muito marcante, assim, porque é muito difícil acontecer isso. Antigamente acontecia mais porque tinham menos regras, né, para transferência de número de embriões e tudo mais, mas hoje em dia isso é bem regrado, então é muito difícil de acontecer, então é bem marcante. Pacientes que engravidam, realizam um sonho, por exemplo, um paciente que morreu no parto. Então, assim, são muitas coisas, assim, muitas histórias misturadas. Na época da pandemia também foi muito difícil, pacientes grávidas, esposo falecendo de Covid. Então, assim, muito difícil. Histórias, assim, difícil a gente escolher uma, assim, acho que o tempo todo a gente acha que a gente não... Já viu de tudo, então, nossa, a gente já tá há muitos anos, a gente já viveu tudo Uma e a gente vai lá, diferença. aparece uma história diferente, a gente vai se envolver de outra maneira e a gente vai falar, vai se surpreender e a gente vai... Então, são muitas histórias mesmo. Você falou agora 15 vezes, né? Tem gente que tenta 15 vezes. Nesse 15 vezes, essas 15 tentativas, quanto tempo dá essa 15 vezes? São anos, Quantos anos, né? Porque são anos cada acompanhando. tentativa eu não sei, assim, se você pudesse explicar, cada tentativa quanto tempo? Teoricamente, ela pode tentar todo mês. Então, menstruou, já pode iniciar o ciclo e todo mês ela pode fazer uma nova tentativa. Dependendo de como ela reage a esse estímulo, pode ser que tenha que pular algum mês. Às vezes não reagiu tão bem nesse mês, então pula um mês. Mas, teoricamente, daria para fazer todo mês. Essa que fez 15 vezes, realmente ela acabou. Isso durou alguns anos, assim, porque alguns meses eram pulados. Foi uma história que ela também foi para ovo doação. Então, assim, é um investimento, assim, além do financeiro, um investimento emocional muito grande. Isso Né? Porque emocionalmente você fica abaladíssima, né? Sim. exato, é isso que eu ia falar, porque é aquilo que a Bru falou, às vezes, teoricamente, você pode fazer todo mês, mas e o fator social, né? Tem a questão financeira que interfere muito. O emocional, então, nem se fala. A gente lembra de histórias também de casais que a gente ficou sabendo que no meio do processo, como é muito difícil, tentativas, tudo, acabaram se separando. Então, tudo na luta por esse sonho que é muito especial, né? Da pressão também, né, Luana? A pressão, Exato. né, de querer conseguir e acaba se desgastando o casamento em si, né? Exato, e assim, casos de meninas extremamente jovens, que não é o normal, geralmente não é o que a gente espera, porque hoje em dia as mulheres deixam para pensar em engravidar, ainda mais por conta da nossa independência, da nossa colocação mesmo no mercado de trabalho de uma forma muito incisiva, assim, a gente acaba tendo que postergar muitas vezes esse sonho. Às vezes a gente não tem muitas opções, porque acaba que a gente tem que lutar ali todos os dias para se manter, para se colocar numa posição legal, lutar pelo nosso particular também. E aí o mais normal é esperar pacientes a partir dos seus 38, 40 anos, né? Ali que a gente sabe que nossa idade biológica não acompanha a nossa idade mesmo, assim, né? Da nossa vida, do nosso nascimento, isso não acompanha. E daí, casos também de pacientes super jovens, extremamente jovens, assim, tipo, com menos de 30 anos, 26 anos. A gente tem uma paciente que começou a fazer tratamento com 26 anos. Às vezes por menopausa precoce, às vezes por uma causa desconhecida, a gente não consegue saber exatamente o motivo, mas tem dificuldades para engravidar. Então, são várias histórias marcantes. Pacientes com algumas síndromes genéticas e assim, casos de paciente. Teve uma paciente especificamente, a Bru vai lembrar com certeza, que ela teve uma filha que veio com uma doença autoimune e a causa dela é genética. Então ela foi fazer um tratamento para ter uma outra filha ou filho que fosse compatível para fazer uma doação para
conseguir, enfim, salvar a vida dessa filha, sabe? Então, Isso é em filme, não é não, Luana? Filme. exatamente. Parece história de filme, né? Parece história de filme. E a gente teve, enfim, a paciente teve vários embriões, a gente teve que. Porque, se eu não me engano, eles tinham que comprar, é um casal libanês, né, Bru? Oi. E aí eles tinham que comprar medicação, e a medicação era extremamente cara. E era um gasto, assim, mensal. Então, eles conseguiriam resolver isso com uma doação de medula, só que ninguém era compatível, eles não conseguiam encontrar ninguém compatível, e aí tiveram que fazer o tratamento, enfim. Então foi uma história muito especial também. Enfim, são várias mesmo. Mas Nesse Tá, caso. é assim, pode falar. Nesse Bruno. caso dessa paciente, né? Assim, no caso dela, ela fez e deu certo. Acho que foi de primeira ainda que fez. Tinha um embrião que era compatível com a filhinha dela. E foi de primeira que ela transferiu e foi de engravidou. primeira. Então, assim, apesar de ter um caminho ali que poderia ser muito mais longo, deu certo de primeira. Acredito que na época teve até uma reportagem sobre esse caso. Não sei se Teve. foi na Record ou algum programa de televisão que eles estavam contando a história deles, assim. E realmente foi muito gratificante poder ajudar, né, essa família a se reintegrar, porque Também realmente, acho, por né? mais dinheiro que você tenha, o tratamento é infinito, né, da menininha que ela tinha que fazer. Então, ela recebeu a cura, né? Então, isso foi muito especial mesmo. Tratamento de óvulos, como que funciona? E assim, a partir de que idade as mulheres procuram pro congelamento? Quer falar, princesa? Eu Pode posso. falar, Lu, pode falar. Ultimamente, a gente tem visto nos últimos anos assim um aumento mesmo da busca por congelamento de óvulos. Antes isso era assim, era alguma coisa meio uma informação não muito divulgada, uma opção não muito informada mesmo para as pacientes. Os médicos acabavam também não tendo, né? Assim, digo mais ginecologista mesmo, que, enfim, tem uma paciente que vê que não tem interesse em ter filhos tão cedo e às vezes passar essa opção. Antigamente não tinha muito isso. Hoje em dia a gente vê mais disseminado mesmo, assim. Então, a gente vê que geralmente as pacientes vêm com em torno de 35 anos, assim. Até uns 35, mas tem pacientes que passam disso e que vêm fazer congelamento de óvulos também. Então, assim, cada caso é um Assim, caso. assim, aos 40 anos, procurar para o congelamento, que quer ter filho aos 50, porque hoje em dia você tem filho até, né, muito tarde. Assim, Sim, isso dá certo ou não? Porque na minha cabeça, tá, não sei, na minha cabeça, mulheres de 30 anos que procuravam, tipo, olha, não quero engravidar agora, porque, né, eu tenho minha carreira, eu vou engravidar depois dos 40, porque aí minha vida já está estável. sim, então a gente tem visto cada vez mais pacientes, tipo, com 35, 36, 38, 40, 41, 42, indo congelar óvulos. É claro que essas pacientes acima dos 40 anos é um pouquinho, a taxa é um pouco menor. Mas a gente vê sim, pensando em congelar óvulos e para gestar mais tarde. Só que é aquilo, as taxas não são muito positivas, assim, o prognóstico não é muito positivo, sabe? Porque a gente sabe que a qualidade cai bastante dos óvulos e realmente é difícil para depois, principalmente acima dos 35, a gente vê que a qualidade do óvulo já reduz bastante, mas acima dos 40, então não é um bom prognóstico. Mas a gente faz e congela e Certo, assim, às vezes dá certo. às vezes dá. É mais raro, mas acontece. É assim, quando a gente Depois congela. dos 30, dos 40 é raro, dá certo. Não é raro dar certo, é raro quando congela os óvulos para descongelar lá na frente, é raro isso dar certo com óvulos próprios. É mais difícil isso. Aí geralmente a gente vê que acaba acontecendo mesmo de
muitas das vezes, se a paciente aceita, para ovo doação, por exemplo. Quando a gente faz o congelamento de ovos, a gente está congelando uma tentativa. Então, assim, quando você, por exemplo, hoje eu tenho 34 anos, eu vou fazer uma tentativa e eu vou fazer várias tentativas. Eu posso fazer uma, não vai dar certo, tem que fazer 5 tentativas. Então, quando a gente está congelando o óvulo, a gente está congelando uma tentativa. Não é uma garantia de que vai dar certo. Existe atualmente na internet algumas ferramentas que são calculadora para você ver. Você coloca a sua idade e aí você vê, eles vão estimar para você quantos ovos mais ou menos você tem que ter congelado para dar certo. Então existem muitas coisas hoje, tecnologias que podem te ajudar, porque assim, quanto mais ovos você tiver congelados, também vai aumentar a sua chance. Só que uma paciente que tem 40 anos, mais de 40 anos, já não tem uma reserva de ovos tão grande. Então, precisaria fazer mais ciclos, mais estímulos, e isso também vai gerar mais desgaste, mais investimento, né? Dá certo, a gente já viu dar certo até de pacientes com 48 anos. Então, assim, vai ficando mais difícil, mas não é impossível. Exato. E o valor? Obviamente que vocês não vão falar, mas o valor é caro para congelar? Esse congelamento? Depende do centro. A Engravida, ela tem um propósito de fazer, tentar tornar mais acessível os tratamentos de reprodução humana, né? Então, eu acho que, assim, hoje em dia, ainda mais para tudo que a gente usa, os meios que são muito caros, então eu acho que eles têm um valor bem, bem bacana. A gente não tá falando de uma coisa que custa tipo R$1.000, nem 2.000, é mais caro. Mas eu acho que em vista de antigamente, que eram tipo tratamentos muito mais caros, hoje em dia tem se tornado cada vez mais acessível. Sim, a Engravida, ela vem com esse propósito, né, de deixar o tratamento da reprodução mais acessível mesmo à maior parte das pessoas. Então, atingir um público diferente do que geralmente as clínicas atingem, né? Então, a gente também comprou muito esse propósito, como se a gente pudesse dar chance para todas as pessoas mesmo, e não só para as pessoas que têm dinheiro, né? Então, a gente gosta muito desse propósito, que a gente se identifica dentro da nossa empresa. E é isso, assim, eles também fazem opções de parcelamento, então, assim, vai ajudando do jeito que dá, né? Assim, do jeito que é possível, dentro de um tratamento, como a Lu falou, tudo é muito caro, são coisas que às vezes estão importadas, são de outros lugares, a gente tem variação de dólar, variação de preço, então, assim, dentro do possível, eu acredito, assim, eu não sei se... Eu acho que tem alguns outros centros também que têm esse propósito, alguns outros poucos laboratórios, mas acredito que seja dos lugares mais em conta para se fazer. Então, vocês falarem sobre isso, porque muitas vezes tem mulheres querendo engravidar e elas imaginam que é um tratamento, assim, que não é acessível para elas. E vocês dizendo, né? Na minha cabeça, eu imaginava que fosse um tratamento caríssimo, sabe? Assim, impossibilitado de fazer. Né? Porque, eu não sei. Assim, porque não é na primeira tentativa, é raro na primeira tentativa dar certo. Então você tem que ir fazendo tentativas e tentativas. E além de essas tentativas ficarem caras, né? E tem todos os desgastes, tem gente que, obviamente que a clínica tem outros estados, né? Mas quando não tem, né, vem de outro lugar e tudo é muito caro. Então foi bom vocês falarem. E plano também não aceita, é difícil o plano que aceita esse tipo de tratamento, não é? Eu acho que tem um plano que aceita que é recente, assim, que é o One Health. Então, eles fazem o tratamento hoje. Algumas pacientes entram com uma questão judicial, um convênio. Então, tipo, eu tenho infertilidade, tipo, por alguma doença que já é conhecida. Então, elas entram com recurso judicial e aí o convênio é obrigado a cobrir todas essas... Assim, é um desgaste para você conseguir, mas o convênio ainda assim... Demora, né, Bruna? Para isso demora. Isso, a gente demora. Plano.
E, assim, eu não, assim, não sei dizer o valor exato, assim, mas hoje um tratamento acredito que saia por volta de 12, 14 mil reais. Para congelar óvulo, uma tentativa é. Para congelar óvulo é um pouquinho menos, mas não sei, deve ser tipo 10 mil, não sei. Não sei exatamente os valores, mas é por volta disso, assim. Então, apesar de ser caro, né? Mas comparado ao valor que a gente encontra por aí, é bem mais Imagina. acessível. Assim. Eu imaginava muito mais caro, né? Não, Do é que muito esse mais caro, valor. geralmente. E tem lugares que realmente e tem valores e valores, né? Como tudo. Hoje em dia a gente consegue encontrar uma grande variedade, assim, lugares mais em conta, lugares com valor um pouco mais caros. A Engravida também, com esse propósito, eles também tentam otimizar o máximo possível no tratamento. Então, às vezes, exames muito, muito caros, que muitas das vezes acabam não alterando muito a nossa conduta, né, laboratorial, a gente também acaba, enfim, dependendo do caso, não indicando, ou então depois de muitas, ou de 2 tentativas, uma tentativa, se tem alguma coisa muito específica, daí sim solicita, mas assim, geralmente é só para casos que não vão alterar em nada a conduta e nem tem muito o que a gente fazer com o resultado, porque acontece muito disso também, né? Hoje em dia, conforme a ciência vai avançando, a tecnologia vai avançando, então existem algumas situações em que a gente tem um exame que talvez detecte coisas muito específicas, mas que a gente não tem o que fazer com essa informação. Então, nesses casos especificamente, isso acaba encarecendo muito o tratamento. Então, nessas situações também a gente consegue reduzir os custos nisso também, né? A procura são mulheres mais, assim, depois dos 30, ou são mulheres também de 20, um pouco, ou mulheres de 40, 40 e poucos anos, né, que não conseguiram engravidar ou não? É muito variável, assim. A gente tem, acho que das últimas vezes que a gente fez essa estatística, a gente tem uma média de idade de pacientes de 38 anos, então não é uma idade tão avançada. A gente tem muita procura de pacientes de casais homoafetivos, então muitas vezes, se é um casal homoafetivo feminino, elas são jovens, elas realmente precisam do tratamento para engravidar. Então, é muito variável, assim como a Lu falou, também tem pacientes muito jovens com, sei lá, câncer de mama, então tá preservando a fertilidade antes de fazer tratamento, ou com uma falência ovariana precoce. Então, a gente acaba tendo pacientes mais novas também. Idade. Não tem assim específico. Não. Tratamento de vocês acontecem já, tipo, uma mulher de quase 50 engravidar rapidinho e uma de 30 e pouco demorar e acabar não engravidando. Sim, sim. Acontece, assim, realmente não é incomum. Acontece assim, 50 anos mais avançado, mas assim, perto dos 40, a gente tem pacientes de 45 anos engravidando com óvulo próprio. Então, assim, depende muito do diagnóstico, depende muito do fator da infertilidade. Isso vai tornar o caso assim mais fácil, entre aspas, né? Ou mais difícil, que a gente chama de mais complexo, né? De um tratamento mais complexo. Então, depende muito do fator que tá levando aquele casal ali. Então, por exemplo, às vezes a mulher tem um fator tubário. Então, a tuba dela uterina, ela tem um caminho que dá umas voltas. Então, quando o espermatozoide vai passar por ali, não é o melhor caminho que ele está fazendo. Ele precisava de uma reta, ele está fazendo um monte de curva. Então, isso pode dificultar a fertilização do óvulo dentro dessa mulher. Fazendo uma extração desses óvulos e a fertilização dentro do laboratório, a chance de ela engravidar é muito alta, porque a infertilidade dela estava na tuba. Então, a gente tirou a infertilidade dela fazendo dentro do laboratório. Então, o fator da infertilidade muda muito, assim. E sempre que a idade também é considerada um fator de infertilidade, né? Conforme ela vai aumentando, principalmente para a mulher, o óvulo vai ficando com uma reserva menor, né, de óvulos, e também a qualidade diminui bastante com esse avanço da idade. Mas aí depende muito do fator da infertilidade, assim, às vezes até mais do que a idade.
mulheres também, né, Bruna, que elas entram na menopausa muito jovem também, né? Sim, A fertilidade acaba, né? exatamente, exatamente. E aí ela não vai ter a mesma resposta de uma outra paciente que não está em falência ovariana, alteração de hormônios. Então, realmente, isso vai afetar bastante ali a nossa rotina e o que a gente tem que fazer a respeito, né? Então, por exemplo, se for um fator de infertilidade masculino, a gente tem taxas de fertilização menor, forma menos embrião, pode ser que transfira e não engravide. Então, assim, a gente foca muito, né, hoje na mulher, né, porque a gente tem a reserva contada de óvulos para a vida aí, mas também o fator masculino é bem importante, bem decisivo. Então, alguns casos de Salário, fator. que às vezes o casal, a gente fala, pensa que é a mulher e às vezes não faz o tratamento específico para o homem em si, né? Exatamente, Bruna, exatamente. Eu ia Exatamente. falar até isso. Hoje em dia, a gente tem, na verdade, 50% dos casos, a causa da infertilidade é o fator masculino. Então, é assim, metade praticamente, e geralmente a gente foca muito mais na causa, enfim, da mulher, né? A gente já pensa, infertilidade, vai fazer fertilização, a causa de infertilidade provavelmente vem da mulher, e não, é metade dos casos. Hoje em dia, né, que a gente consegue identificar, assim, então é bem... bem, tem algum, assim, eles lidam bem com isso? Né? Porque vão em casal, lidam bem com isso ou não? Porque nós mulheres já estamos acostumadas, né, com Eu ia esse, falar isso. com A mulher, o ela tá muito homem, mais acostumada. muito mais acostumada com O as homem é coisas. muito. A mulher, Porque ela consegue você vai no aceitar uma ovulação. ginecologista, você vai, olha, não estou engravidando, ele faz 1000 exames em você, só que o homem fica por último, né? Assim, primeiro ele faz todos os exames em você. E quando é com um homem, hein? Como que eles se sentem assim? O que vocês perceberam? Eu acho que eles têm uma Percebem, né? fragilidade. Eles têm uma fragilidade maior de receber essa notícia. Acho que a mulher ela já está mais acostumada a fazer exames, a se revirar. E os exames são, de uma certa forma, invasivos, que a gente faz anualmente. Então, assim, para o homem, essa notícia é sempre mais difícil. Assim, a gente percebe, mesmo para aceitar uma ovodoação, um banco de sêmen, a mulher ela consegue aceitar com muito mais facilidade. Assim, às vezes é um pouquinho mais difícil que o homem aceite, assim, também aceitam, mas tem um pouco mais de resistência. As que foram e o homem não aceitou sim. Então, sim, tem. Às vezes Sim. a mulher faz a coleta e aí tem por exemplo, no caso, a gente não encontra espermatozoides no ejaculado. E aí a gente pode fazer uma extração cirúrgica desses espermatozoides para ver se encontra. Então é uma última chance. Aí chega ali e não tem. E aí é difícil, porque ali no momento a gente não sabe muito o que fazer, né? Então acaba às vezes congelando o óvulo para eles conseguirem pensar melhor o que vão fazer, se vão aceitar o banco, o que pode ser feito, né? Então muitos casos acabam terminando aí, né? E existe um constrangimento também, assim. Quando não encontra, às vezes não conseguem fazer a coleta, isso é normal, porque, enfim, eles estão num lugar externo, tem, enfim, a sala de coleta, que é privada e tudo, mas tem muito psicológico também, né? Que já tá abalado, fragilizado. Então, a gente vê, sim, assim, bastante constrangimento. E também quando o paciente vem, a gente acaba acompanhando, né? Às vezes ele faz uma coleta para fazer um espermograma, então, não tem espermatozoide, faz um tratamento com o urologista, aí faz várias coletas, às vezes passa ano fazendo coleta. Quando a gente finalmente acha o espermatozoide, às vezes eles se emocionam, eles ficam realmente emocionados e perguntam: tem certeza? Não é possível? É meu mesmo. Então, assim, é uma luta difícil também e tem uma fragilidade ali. Vocês terem falado isso, porque a gente só fala sobre mulher, né? A gente não fala sobre o homem, e assim, e tantos casos tem por aí, né, Bruna e Luana, de homens que não podem e acabam tendo que fazer tratamento.
para engravidar. O meu ex-marido fez o tratamento para que eu pudesse engravidar. Então é muito bom falar quando se tem isso, porque os homens ficam constrangidos mesmo, porque eles são os últimos a serem, né, virados de ponta cabeça, né? As mulheres são antes, depois chegam até eles. Então foi muito bom vocês terem falado sobre isso. Sim, tem muito hoje, às vezes, o uso de um acompanhamento com urologista, ou, por exemplo, tem algum fator, uma varicocele, você pode fazer uma cirurgia, você tem vitaminas que você pode tomar, você pode... como o homem, ele produz espermatozoides, todos os dias ele está produzindo, então ele consegue... mudando uma qualidade de vida dele, melhorar também a qualidade dos espermatozoides. Então, assim, tem tratamentos também. Também é uma parte que a gente precisa prestar atenção e tratar e cuidar com a mesma atenção que a gente dá para a mulher. Adorei falar com vocês, assim, tantas coisas, assim, que muitas mulheres e homens também vão tirar as dúvidas, né? E um espaço, um lugar, uma clínica que é acessível para todos. Eu acho, como você mesmo disse, pode pagar em vezes, né, Bruna? Exatamente. Ajuda muito, né? Ajuda muito, assim. Eu com certeza pagaria em vezes, seria essa pessoa, me ajudaria muito. Porque assim, a gente já tem a nossa rotina, a gente já tem as nossas contas, a gente já tem as nossas coisas. Então, de repente, você falar, hoje eu vou tirar, sei lá, 15 mil e vou pagar ali numa tentativa, que pode dar errado, e esses 15 é meu. É um sonho, né, gente? Exatamente. Sonho né? E assim, a palavra sonho para você, legal. Bruna, o que te remete? Esse convívio todo, né? Essa clínica maravilhosa, deve ter uma energia fantástica. É uma energia muito maravilhosa, incrível, assim, a gente gosta muito de trabalhar ali, a gente tenta manter sempre a energia boa, alta, a gente até traz uns cristais, a gente tenta deixar tudo mais leve possível, que a gente acredita que a nossa vibração também interfere ali. Então, quando a gente pensa em sonho, a gente pensa em uma realização, né? Que todo mundo sonha, mas todo mundo também quer realizar. Então, acho que é importante a gente tratar o sonho como... Assim, o sonho das pessoas são o nosso trabalho hoje. Então, é importante a gente tratar isso com a maior atenção que a gente puder dar. É uma pergunta difícil, né? Porque é tão subjetivo e ao mesmo tempo... Porque vocês realizam sonhos, né? E assim, ao mesmo tempo que é subjetivo, é tão importante, porque muitas das vezes a pessoa coloca o sonho como foco na vida, e é aquilo que a Bru falou, acaba chegando nas nossas mãos. Então, cada escolha que a gente toma como conduta dentro do laboratório, tudo isso acaba, ao mesmo tempo que é subjetivo, acaba se tornando palpável. Então, eu acho que, assim, é uma luta mesmo pela realização, assim, todos os dias. O sonho, até onde a gente puder, a gente vai tentar fazer com que ele vire realidade, e até onde depender de nós, a gente faz enfim, todos os dias. A gente torce, como a Bru disse, a gente vibra, a gente se concentra, a gente fica leve, a gente dá risada, a gente se acalma, fica atento. Então, assim, a gente acaba vivendo esse sonho junto com as pacientes todos os dias. Sim, quando a gente está falando de sonhos, a gente fala de expectativa, né? Então a gente também tem que aliar essa expectativa da paciente com o nosso trabalho, com estatística, que às vezes o sonho precisa ter um alinhamento de estatística também para a gente conseguir lidar com a frustração, lidar com os resultados e trabalhar isso da forma mais leve possível, né? Porque realmente não é fácil. Aqui do canal, foi uma honra falar com vocês duas. Eu acho que é uma realização de sonhos. Eu acho que vocês duas são privilegiadíssimas, porque ajuda muitas mulheres a trazer vida. Então, eu acho que
eu não tenho nem o que dizer. Para mim é um privilégio falar com vocês duas, é uma honra. E quando fala de filho, eu fico muito emocionada, porque eu também fiz tratamento. Então, para mim foi um privilégio muito grande falar com vocês. Me emociono, inclusive, de falar com vocês duas. Assim, obrigada mesmo, de verdade, de coração. E continue assim. Né? Eu acho que quando dois seres humanos que vocês dão a vida ali, né, para que essas mulheres consigam realizar o sonho delas, eu acho que é a mão de Deus mesmo com relação a vocês duas. Muito obrigada mesmo, de todo o coração. Obrigada Ter a você. dado esse prazer, essa honra, e queremos aqui do canal que vocês venham pessoalmente, para que a gente faça pessoalmente e que a gente se conheça pessoalmente, claro. Com certeza. Claro, a honra foi nossa. Obrigada mesmo pelo convite. É muito especial ver mais um relato de pertinho de alguém que fez tratamento e que realizou aí mais um sonho. Do fundo do coração. Obrigada. Fica com Deus, viu? Também. Fica Tchau, com Deus. tchau. Você também. Tá. Tchau.